Fala galera do YouTube, tudo beleza? Arthur Dias aqui pra falar hoje sobre Fruits Basket. Fruits Basket é um mangá bem popular que recebeu um anime em 2001, feito pelo Estúdio Jin, e esse ano ele recebeu um remake que vai seguir o mangá por completo, feito pela TMS. O anime acompanha Toro, uma garota colegial que perdeu a mãe e agora ela vive com a família do avô. Porém, devido a uma obra que eles teriam que realizar na casa, o avô dela pede para ela passar um tempo com uma amiga dela pra ter onde ficar. Porém, como ela detesta incomodar os outros, ela pega uma barraca, coloca num terreno vazio e começa a morar nesse terreno vazio até terminar a obra. Porém, ela acaba descobrindo que aquele terreno não é abandonado, é de uma família chamada Soma. E o Yuki e o Shigure, que são os Somas que moram nessa casa, acabam acolhendo ela, porém fazendo um certo acordo. Como ela não tem lugar pra ficar, ela pode ficar ali, porém como os dois são incompetentes pra cuidar da casa, ela ajudaria eles com isso. Porém, ela acaba descobrindo o segredo da família, que algumas pessoas são amaldiçoadas com o espírito do zodíaco chinês. Sempre que eles são abraçados por alguém do sexo oposto, eles se transformam em um dos animais do zodíaco. E por mais que eu não tenha entendido direito o porquê dessa maldição e o que isso afetaria tanto, o anime ele consegue mostrar várias formas que essa maldição afeta os personagens. A obrigação deles de manter essa maldição em segredo, ou a obrigação de ficarem sempre isolados do mundo. Alguns dos amaldiçoados pelo Zodíaco se sentem ofendidos quando alguém insulta o Zodíaco que ele representa, como por exemplo o boi, já que todo mundo fala que o boi é idiota por ter carregado o rato nas costas. O boi se sente ofendido e tem um ódio pelo rato no começo. Ou alguns personagens que estão um caso mais extremo, onde logo quando eles nasceram, eles foram considerados como monstros pela própria mãe. E você vai acompanhando tudo isso, todas as histórias dos zodíacos e dos personagens que estão em volta ali, da visão da Toro. Tanto que por isso o anime se chama Fruits Basket. Lá pro episódio 5 ou 6, eu não lembro exatamente, a Toro fala que quando ela era criança, ela participou da brincadeira Fruits Basket, que é a cesta de frutas, onde cada um fala uma fruta lá e vai chamando, né? E ela foi o bolinho de arroz. Ela não é uma fruta. E é basicamente isso que acontece no anime. Ela tá cercada por somas, cercada por pessoas que são amaldiçoadas pelo Zodíaco, que passaram por algum drama, mas ela tá ali só de espectador. Mas o fato dela ser um espectador ali não significa que ela seja uma personagem ruim, porque a bondade dela e a gentileza dela acaba salvando 90% do elenco. Praticamente todos os personagens têm problemas pessoais, têm problemas com o passado dele, têm traumas. E a Toro, ela consegue salvar quase todo mundo disso. Agora falando um pouco dos personagens, eu vou focar mais nos principais mesmo, porque alguns aparecem muito mais pra frente. A Toro é uma personagem absurdamente gentil e muito esforçada. Ela detesta ser incômodo para os outros. Por conta disso mesmo, ela se recusa a pedir para uma das amigas dela para ficar um tempo na casa delas, porque ela sente que vai incomodar. Ao invés disso, ela aluga uma barraca, fica no meio do nada, vai trabalhar no trabalho. Ela segura o trabalho quase inteiro, as outras funcionárias não trabalham. Porém, isso acaba ferrando um pouco para ela também, porque ela tem um físico muito frágil, ela fica doente com muita facilidade. Isso é muito legal porque essa gentileza dela acaba salvando muito os personagens. Muitos personagens têm um apego muito grande com a Toro, mas ao mesmo tempo, por ela ser frágil, os principais, eles sentem muito um dever de proteger a Toro. Eles estão sempre juntos ali, eles estão sempre de olho se a Toro tá bem. Isso é bem legal, forma um vínculo muito legal entre o núcleo principal. A gente tem o Yuki, que representa o espírito do rato, e ele é aquele clássico personagem colegial que é adorado por toda a escola. Todas as garotas adoram ele, porém ele é completamente fechado. Ele não se relaciona com ninguém, porque ele tem medo do que isso pode trazer. Ele tem medo dos próprios sentimentos e de ser tomado por eles. Ele tem medo de fazer amigos e caso eles descubram o que ocorreu, ele perder esses amigos, já que a família dele
apaga as memórias de quem descobre o segredo. Fora um passado completamente amargurado e cheio de ódio pelo líder da família, que ainda não foi revelado exatamente o que aconteceu, provavelmente vai ser revelado nas próximas temporadas, mas dá pra perceber que afetou muito o Yuki. E a coisa mais legal, tanto do Yuki quanto um dos outros protagonistas, é você acompanhar esse crescimento dele junto com a Toru. Porque o Yuki passa disso, um personagem completamente amargurado, com medo de se socializar, acaba ficando completamente frio, ele se prende dentro de uma caixa para se tornar alguém mais sociável, alguém que consegue demonstrar mais emoção, consegue rir, consegue chorar em algumas partes, é muito bom de se acompanhar. A gente tem o Kyo, que é o outro protagonista, meio rival do Yuki, e é o gato. Aquele que foi removido do zodíaco chinês. E ele é aquele personagem problemático, ele é aquele personagem que esconde as emoções dele sendo agressivo. E ele tá sempre brigando com o Yuki, ele odeia o Yuki, apesar de não ter revelado exatamente o porquê disso. De início, eu pensava que assim como o boi que aparece mais pra frente, ele teria rancor do rato por ter enganado o seu espírito na história e todo mundo tratar ele como um idiota por ter sido enganado. Mas no decorrer do anime você já fica com dúvida se é realmente isso. Ele não explica muito bem o porquê o Kyo tem esse ódio pelo Yuki. Isso provavelmente vai ser explicado na segunda ou nas próximas temporadas, que já anunciaram que vão ter 4. E novamente, assim como o Yuki, o Kyo tem uma grande evolução no decorrer do anime todo. Ele passa daquele personagem agressivo que não gosta de mostrar os sentimentos, trata todo mundo mal, para alguém absurdamente gentil. Ele se importa muito, principalmente com a Toru. Em diversos momentos, ele e o Yuki mesmo saem correndo atrás da Toru por culpa de algum problema. Os dois se odeiam, mas se juntam por culpa da mesma personagem. Essa é a mudança que eu falo que a Toru causa. E finalizando os personagens principais, a gente tem o Shigure, que é o espírito do cachorro. E ele é um personagem que eu gosto bastante porque ele é o alívio cômico em várias partes. Ele é aquele personagem que tá despreocupado, todos os personagens ali, o Yuki e o Kyo, sempre estão com medo do que ele vai fazer. Em vários momentos ele vai na escola lá, os dois ficam putos com ele pensando que ele vai fazer alguma coisa com as garotas. Fora que ele tá sempre zoando a editora dele, que vai buscar como tá os livros que ele escreve atualmente. E ele não tá nem aí pra nada que tá acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, ele tá. Pode ser um tanto spoiler comentar, mas o Shigure é absurdamente cínico. Durante o anime inteiro, ele está utilizando uma máscara para atingir seu verdadeiro objetivo. Isso deixa o Shigure um personagem absurdamente misterioso. Você nunca sabe se ele está sendo verdadeiro ou não. Principalmente em momentos que ele ajuda os personagens. Apesar de não ser tão gentil quanto a Toru, ele ajuda do modo dele. Que no caso normalmente é passando sal na ferida dos personagens. Ele acaba lembrando os personagens sobre o que eles já passaram para eles darem valor ao que eles têm agora. Mas eu acho que a coisa mais interessante de todos esses problemas envolvendo os somas que o anime vai acompanhando inteiro é que, apesar de todos eles serem um resultado da maldição que eles têm, não é algo totalmente fictício. Muitas das situações que ocorrem com os personagens são coisas que acontecem na vida real, sim. Como, por exemplo, uma garota que se isola do mundo, não consegue mais falar com ninguém por sofrer bullying, simplesmente por ter uma aparência mais diferente. Personagens que se ofendem com coisas que, apesar de estar ligadas a ele, não significa que ele seja algo. Personagens com problemas familiares, resultados por essa maldição, mas se você analisar, são tudo coisas que acontecem no nosso dia a dia. E cada episódio você vai vendo uma história diferente e você consegue tirar uma lição de cada uma. Fora se familiarizar. Você pode ver um episódio de Fruits Basket e pensar, eu já passei por isso, ou eu conheço alguém que passa. E você pode absorver as experiências vendo esse anime para saber como lidar com essas situações. Se tornar mais humano.
assim como os protagonistas.